Vejam a Dinamarca, o socialismo funciona. Quantas vezes já ouviste esta frase? Provavelmente todos os dias. Mas e se eu te dissesse que os países nórdicos são, na verdade, mais capitalistas do que muitos dos seus países vizinhos? E se eu te mostrasse que o novo mayor de Nova Iorque, Mamdani, está a usar o rótulo socialista democrático para tentar implementar políticas que já faliram a Suécia nos anos 70 e que agora ameaçam transformar a capital do mundo num deserto económico? Neste vídeo vamos rasgar a página da confusão semântica. Vamos explicar a diferença vital entre a social-democracia e o socialismo democrático, que é apenas o velho autoritarismo socialista com uma cara bonita a tentar enganar a população mais uma vez. Fica por aí, porque esta é mais uma Páginas Rasgadas. Antes de continuarmos, não te esqueças, deixa o teu like e o teu comentário e partilha este vídeo, porque isso ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Ora bem, vamos lá colocar os pontos nos is, porque a esquerda moderna tornou-se mestre numa arte muito específica: o furto semântico. Eles pegam em palavras que soam bem, como social e democracia, e tentam usá-las como um cavalo de Troia para enfiar ideologias que, se fossem apresentadas com o nome real, fariam qualquer pessoa com 2 neurónios fugir. A primeira grande mentira que precisamos de rasgar é a ideia de que social-democracia e socialismo democrático são a mesma coisa, ou sequer primos próximos. Não são. É a diferença entre um carro com um bom cinto de segurança e um carro que te leva diretamente para o precipício, mas com uma música ambiente agradável. A social-democracia, aquela que eu tendo a defender, e já disse várias vezes, que construiu a Europa de pós-guerra, é um sistema capitalista. Ponto. Ela assenta na propriedade privada, no livre mercado e na criação de riqueza pelas empresas. A única diferença é que usa uma parte dessa riqueza para criar uma rede de segurança, com educação, saúde e até pensões, para que ninguém caia no abismo. É o capitalismo, só que com humanidade. Já o socialismo democrático, meus caros, o nome engana. O objetivo final deles não é reformar o capitalismo, é eliminá-lo. Eles querem que o Estado ou os coletivos de trabalhadores controlem os meios de produção. No papel dizem que fazem-no pela via democrática, mas a história ensina-nos que quando o Estado decide quem produz o quê e a que preço, e acho que não preciso dizer o óbvio, não é? Isto é a democracia a ser a primeira coisa a saltar pela janela. A social-democracia quer que tu sejas rico para poderes ajudar a pagar o hospital do teu vizinho pobre. O socialismo democrático quer que ninguém seja rico, mesmo que isso signifique que o hospital de todos acabe. É a gestão da abundância contra a distribuição igualitária da miséria. Se eu ganhasse €1 por cada vez que eu ouço um socialista dizer vejam a Dinamarca, vejam a Suécia, o socialismo funciona. Esta é a maior falácia da política moderna. Meus caros, os países nórdicos não são socialistas. Eles são, na verdade, dos países mais capitalistas e com os mercados mais livres do mundo. O modelo nórdico é a prova viva de que a social-democracia só funciona se o motor da economia for um capitalismo sério. Para teres um Estado social generoso, precisas de empresas que gerem lucros astronómicos para pagar os impostos que sustentam as escolas e os hospitais. Ou seja, se matas a galinha dos ovos de ouro, com burocracia e ideologia, não há ovos para ninguém. Sabiam que na Dinamarca não existe um salário mínimo definido por lei? Sabiam que a Suécia tem um sistema de vouchers escolares onde as famílias podem escolher escolas privadas pagas pelo Estado só para ajudar a promover a concorrência? A Noruega tem o Government Pension Fund Global, conhecido como o Fundo de Petróleo da Noruega, que nada mais é do que um fundo de investimento em empresas privadas com um valor de mercado de $2 bilhões, quase 4 vezes o PIB do país, e o que daria mais ou menos $340 mil para cada cidadão norueguês. E tem mais, o governo só pode usar anualmente 3% deste fundo. Bem, Karl Marx deve estar a revirar-se no túmulo, porque se ele ouve que as web socialistas a dizer que isso é socialismo, ia doer. Não é. Não é socialismo, é eficiência de mercado. O próprio primeiro-ministro da Dinamarca, em 2015, teve de ir à Universidade de Harvard pedir, por favor, para os americanos pararem de lhes chamar socialistas. Ele disse explicitamente: a Dinamarca está longe de ser uma economia socialista planificada. A Dinamarca é uma economia de mercado. É importante acrescentar que o sucesso destes países não veio do Estado Social, mas sim de décadas de acumulação de riqueza antes de o Estado Social sequer existir.
investir. No caso da Suécia, a carga fiscal era mais baixa que a dos Estados Unidos até os anos 60. Ou seja, eles primeiro ficaram ricos com o capitalismo puro e só depois decidiram gastar parte dessa riqueza em programas sociais. Tentar fazer o contrário, criar um Estado social forte antes de ter a riqueza, é a receita para a bancarrota. A social-democracia nórdica percebeu uma coisa que o socialismo democrático ignora completamente. O Estado não sabe criar a riqueza, apenas sabe, e na maioria das vezes muito mal, redistribuí-la. É por isso que eles protegem quem cria emprego e quem inova. Eles não odeiam os ricos, eles precisam que os ricos continuem ali a investir. E no próximo capítulo, que será exclusivo dos Viriatis e dos membros aqui do YouTube, vamos ver um segredo que poucos conhecem e que os socialistas tentam esconder a todo o custo, que foi quando a Suécia decidiu tentar o dito socialismo democrático e quase faliram o país. Só por entrares no Viriatis, o nosso clube digital, e te tornares um Viriato, já tens acesso a uma montanha de conteúdos gratuitos, incluindo as versões estendidas dos meus vídeos. Então junta-te a nós em viriatas.pt/de Sousa Viegas e usa o cupom de Sousa Viegas para ter 10% de desconto. Se achavam que o socialismo era uma relíquia do século XX, pensem de novo, porque em pleno 2026, Nova Iorque, a capital mundial do capitalismo, está a servir de laboratório para uma experiência perigosa. Falo-vos de Mamdani, o primeiro presidente de Câmara, mayor, assumidamente socialista democrático desta cidade. Mamdani não é um social-democrata europeia, ele é um membro orgulhoso dos Democratic Socialists of America e a agenda dele é um ataque frontal à lógica de mercado que fez de Nova Iorque o que ela é. Ele não quer apenas ajustar o sistema, ele quer capturar as instituições e usá-las contra quem gera riqueza. As propostas dele parecem saídas de um panfleto utópico de Karl Marx. Supermercados públicos, sim. Ele quer criar mercearias geridas pela cidade, alegando que o lucro é o inimigo do preço baixo. Esqueceram-se de lhe dizer que sem lucro não há investimento, nem inovação, nem bem comida nas prateleiras a longo prazo. Ele quer um congelamento total das rendas numa cidade que já sofre com falta de habitação. Ele quer congelar rendas para milhões de pessoas. O resultado é que os proprietários deixam de investir na manutenção, os novos edifícios param de ser construídos e a cidade degrada-se. Quer um salário mínimo de $30 a hora, uma medida que ignora completamente a inflação e a capacidade das pequenas empresas de sobreviverem. O que Mamdani está a fazer é vender uma ilusão de dignidade paga com o bolso dos outros. Ele propõe fechar um déficit orçamental gigante apenas taxando os ricos e as empresas, ignorando que o capital tem pernas e já está a fugir para a Flórida e para o Texas. A diferença aqui é clara. Um social-democrata ia querer que Nova Iorque prosperasse para poder financiar creches universais. Mamdani quer as creches universais, mesmo que para isso tenha de levar a cidade à falência e transformar Wall Street num deserto. É um populismo vestido de justiça social. Depois de vermos a teoria, vamos falar do que realmente importa. Quanto é que sobra na tua conta ao final do mês? É aqui que a máscara do socialismo democrático cai e revela a sua face mais voraz. A social-democracia europeia, como a da Dinamarca ou da Suécia, tem impostos altos. Sim, tem, mas há um método na loucura. Eles taxam o consumo através de um IVA de 25% e os rendimentos do trabalho de forma abrangente. Na Suécia, um trabalhador médio paga cerca de 52% de imposto efetivo se somarmos tudo, mas em troca as empresas têm impostos sobre o lucro relativamente baixos, cerca de 20%, para que elas possam continuar a competir e a contratar. O objetivo é a eficiência. O Estado arrecada para prestar serviços, mas deixa a economia respirar. Agora, olhem para o plano de Mamdani em Nova Iorque. O socialismo democrático não quer apenas arrecadar, ele quer punir. Estamos a falar de impostos confiscatórios. Mamdani propõe aumentar a taxa marginal de IRS da cidade para quem ganha acima de $1 milhão e levando a carga total de cidade mais Estado para quase 17%. É só a mais alta dos Estados Unidos. Depois tem um ataque às empresas. Ele quer autorização para aplicar uma sobretaxa de 25% sobre a responsabilidade fiscal das corporações. Ainda quer um imposto sobre a propriedade. Como o orçamento não bate certo, ele já ameaçou com um aumento de 9,5% no imposto sobre a propriedade, o que atinge diretamente a classe média e os pequenos comerciantes. Enquanto a social-democracia nórdica usa o mercado para financiar o social, o socialismo democrático de Mamdani tenta substituir o mercado. Ele propõe que o governo municipal seja o construtor único de habitação e o dono de supermercados. O único problema é que o governo é historicamente péssimo a gerir estoques e obras. O resultado inevitável é o aumento do déficit, que já chega aos $12 mil milhões em Nova Iorque, e a fuga de quem paga as contas. A grande ironia é que Mamdani justifica estes aumentos como uma necessidade para fechar o abismo orçamental de Adams,
interesse, mas usa esse pretexto para financiar promessas de campanha impossíveis, como autocarros gratuitos e creches universais. Tudo isto sem um plano de crescimento económico. É a velha tática socialista. Cria-se a crise com gastos descontrolados e depois apresenta-se o aumento de impostos como a única solução solidária. Em suma, na social-democracia pagas muito, mas o sistema funciona porque a economia continua a crescer. No socialismo democrático, pagas cada vez mais para sustentar um sistema que se torna cada vez mais ineficiente, até que o último rico apaga a luz e se mude para o Texas. E assim, meus caros, rasgamos mais uma página. A história de que o socialismo democrático é apenas uma versão moderna e porreira da social-democracia europeia. Isto é a maior fraude política da nossa década. Como vimos, os países nórdicos são o triunfo do capitalismo regrado, da liberdade económica que gera a riqueza necessária para sustentar o bem-estar social. Eles protegem a galinha dos ovos de ouro, não tentam estatizar o galinheiro, muito menos expulsar o agricultor. O que figuras como Mamdani propõe em Nova Iorque não é um modelo da Suécia ou da Dinamarca, é um modelo do confisco, do controle estatal de preços e da asfixia de quem produz. É uma ideologia que, sob o pretexto da democracia, quer decidir o que comes, onde moras e quanto podes ganhar, ignorando que o capital e o talento não têm algemas e fogem para onde são respeitados. Não se iludam. A social-democracia é o cinto de segurança do carro. O socialismo democrático é o pé no acelerador em direção ao abismo. Se este vídeo te ajudou a distinguir a propaganda da realidade e a perceber porque é que Nova Iorque está prestes a levar uma lição amarga de economia, já sabes o que tens de fazer. Deixa o teu like, subscreve o canal e ativa o sininho para não perderes as próximas verdades que a esquerda tenta esconder. Partilha isto com aquele teu amigo que ainda acha que a Dinamarca é socialista. E claro, segue-me nas outras redes sociais porque a luta pela clareza mental não tira férias e porque aqui a conversa é sem filtros e com a verdade em cima da mesa. Esta é mais uma página rasgada da história da humanidade onde provamos que o único sistema que realmente distribui riqueza é aquele que primeiro permite que ela seja criada.